Olá, tudo bem com você, com a sua vida, com a sua casa e com a sua família? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero tratar agora com você sobre o que lhe motiva a seguir a Jesus. Eu quero ter por base o versículo bíblico que está no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo de número 26. Está escrito desta forma: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Queridos, segundo as últimas pesquisas feitas sobre seguidores do cristianismo, islamismo, budismo e assim por diante, a religião maior que existe no mundo é o cristianismo. Então existe bilhões e bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões de pessoas se declaram como cristãos. E surge uma pergunta para mim, para você: o que nos motiva a seguir a Cristo? O que nos motiva a seguir a Jesus? Todo mundo sabe que a gente só tem a tendência de seguir uma pessoa que possa, de fato, despertar algo dentro de nós. Nós seguimos alguém porque nós admiramos, nós seguimos alguém porque amamos, nós seguimos alguém porque esta pessoa pode prover aquilo que você necessita e assim sucessivamente. Eu costumo dizer que os filhos, por exemplo, se os pais se mudam para fora do país, se eles for menor de idade, a tendência natural é seguir os pais. Por quê? Porque os pais são para os filhos provedor, protetor e doador de amor, carinho e afeto. Então, como o pai faz isso aos filhos, a tendência natural é que os filhos menores de idade sigam os pais. E quanto a Jesus? O que faz as pessoas seguirem a Jesus? O texto que eu li mostra que Jesus se direciona para uma multidão, para uma grande quantidade de pessoas que estavam seguindo, e Jesus dá uma palavra muito forte para aquele povo. Jesus disse assim: olha, vocês estão me seguindo, mas não é pela motivação certa. Vocês estão me seguindo não é nem pelos sinais. Vocês estão me seguindo pelo pão que comestes e se saciastes. Interessante isso. Muitas pessoas seguiam Jesus naquela época apenas para poder comer pão. Então, a gente olha para as pessoas que seguiam Jesus na época de Cristo e tinha vários grupos. Tinha alguns que seguiam Jesus por causa do pão, tinha outros que seguiam por curiosidade, tinha outros que seguiam como os fariseus e os saduceus apenas para criticar ou apanhar Jesus em algum erro, suposto erro, e outros seguiam com a motivação correta. E hoje em dia, será que tem pessoas que seguem Jesus com essas motivações equivocadas que a multidão da época de Cristo dispunha? Certamente. Ainda hoje, existem muitas pessoas que só seguem a Jesus por causa do pão. Existem muitas pessoas que só seguem a Jesus para poder receber uma cura, só seguem a Jesus ou só se lembra de Jesus quando é para receber alguma graça familiar ou na área financeira, ou seja lá qual for. Existem muitas pessoas ainda que seguem Jesus por causa do pão. Outros seguem Jesus ou estão trilhando o caminho por curiosidade, acham bonito as reuniões, acham bonito um culto, acham bonito a palavra, acham bonito um louvor, mas essa não é a verdadeira motivação e a correta motivação para você seguir. Eu e você precisamos seguir a Jesus não pelo que ele pode nos oferecer,
Nós precisamos seguir a Jesus pelo que ele representa para nós. Você deve seguir a Jesus não pela cura que ele pode lhe dar. Você deve seguir a Jesus não pela uma vida confortável que Jesus possa lhe proporcionar, nada disso. Você deve seguir a Jesus porque ele é o único Salvador da alma humana. Porque ele é o único que foi capaz de dar a sua própria vida em resgate dos seus amigos. Você deve seguir a Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que seguir a Jesus de uma maneira bem simples, pelo amor que você tem a ele e não pelo que ele pode oferecer a você. Quando você continua lendo esse capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus ele vai endurecer muito o discurso. E lá na frente ele vai dizer assim: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. E esta palavra foi muito forte. E a Bíblia diz que muitos começaram a se retirar porque o discurso era muito duro. Muitas pessoas começaram a sair, muitos começaram a sair. O versículo 60 do capítulo 6 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E foram saindo. E aquela multidão que era muito volumosa começou a ficar pequena. E em um determinado momento, Jesus olha para os 12, que eram os mais próximos. E Jesus olha para os 12, e isso está no versículo 67, e diz: Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês também querem me deixar de seguir? Aí, o Simão Pedro dá uma resposta extraordinária. Ele diz assim: Simão, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Querido, eu quero dizer para você que você é um felizardo de poder seguir a Jesus. Porque quem segue Jesus tem um amigo fiel nas horas incertas. Quem segue a Jesus tem um pai. Quem segue a Jesus tem um pastor. Quem segue a Jesus tem um amigo. Quem segue a Jesus tem um provedor. Quem segue a Jesus tem um protetor. Quem segue a Jesus tem um irmão. Quem segue a Jesus tem o verdadeiro amor materializado. Ei, nunca pare de seguir a Jesus, porque você pode ter certeza que o inimigo das nossas almas, ele procura fazer de tudo para fazer com que você deixe de seguir a Cristo. Mas Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está fazendo um convite para você hoje, meu amigo e minha amiga. Talvez você encontre-se com a sua vida totalmente ao avesso. Talvez você sinta-se totalmente inseguro. Mas o Jesus está te fazendo um convite. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque quem faz isso pode ter certeza que encontra nele abrigo, segurança e paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dar. Continue seguindo a Jesus pela motivação correta. Siga Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer por você. Um abraço, Deus muito te abençoe.